O governo, em vez de diminuir a máquina pública, ele amplia a máquina pública. Sim, porque o Lula cria e assina um decreto que aumenta os poderes da Janja. O G1 colocou o seguinte, ó. Oposição quer derrubar decreto que amplia acesso de Janja a recursos no governo. Bem, para mim, quando se fala em recursos, dá a entender que é dinheiro, que é money, pila, bufunfa. Será que é isso? Janja vai ter agora livre acesso ao dinheiro do pagador de impostos? Não sei não, hein? Mas na verdade diz que é para facilitar o livre acesso de Janja aos serviços do governo. Mas como assim? Se a Janja tem livre acesso ao que ela quiser, ela age como se fosse uma pessoa eleita pelo povo? Meu Deus do céu. Vamos entender melhor essa matéria. E o governo Lula publicou um decreto que amplia os poderes da primeira-dama. A medida, assinada em 28 de agosto de 2025, facilita o acesso de Janja da Silva aos serviços do gabinete pessoal do presidente da República. Entre outras atribuições, o texto determina que o gabinete deve apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. O gabinete pessoal é responsável pela organização da agenda e do cerimonial presidencial, pela formulação de pronunciamentos, além de outras atividades. A estrutura hoje é chefiada pelo cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, também conhecido como Marcola, um dos assessores mais próximos do presidente Lula. Esse gabinete hoje conta com 189 postos de trabalho, Ana, e pelo que deu a entender desse novo decreto, serão 189 pessoas à disposição da primeira-dama a partir de agora. É isso, ela que não exerce nenhum cargo público, já ocupa um gabinete onde trabalham 8 pessoas, vai poder usufruir de toda essa estrutura onde hoje contam aí com 189 postos de trabalho. O governo disse que não. Inclusive a Gleice Hoffmann disse que não tem nada de errado nisso e que as 189 pessoas já estão no governo e que essas é que vão auxiliar a Janja. Que conversinha é essa para boi dormir? A Janja adora passear, fazer compras. Será que as 189 pessoas vão ter que acompanhá-la nas suas comprinhas? Conversa para boi dormir, hein? Paula, vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu li essa notícia hoje de manhã, e eu li esse número, 189, eu falei, não, eu acho que devem ter teclado aqui errado, o 1 deve ter vindo junto sem querer, de repente era o quê? A pessoa colocou o 1, que é pertinho ali no teclado, ou um ponto de exclamação. Mesmo assim, eu ainda pensei, mesmo assim, 89 é um número muito grande para uma mulher que não faz absolutamente nada de útil para o Brasil. Eu fui pesquisar e realmente o número é esse: 189 postos públicos para atender a Janja. Os caprichos da Janja, o cabelo da Janja, o videomaker da Janja, o cara do drone com a Janja, o cafezinho da Janja, enquanto ela sai por aí xingando as pessoas em inglês, com provavelmente as 2 únicas palavras que ela sabe em inglês, xingando o governo americano, sentando sem a menor finesse, sem a menor elegância. E quem vai pagar essa conta? Eu e você. Sempre se mostrando uma adolescente. Eu vejo a Janja, eu olho para ela, nem a minha enteada adolescente, um pouco mais, 19 anos, se comporta dessa maneira, sentando daquele jeito, gargalhando daquele jeito. Postura de primeira-dama onde? Não tem. E aí agora nós vamos pagar a afetação da Janja. Isso porque as contas públicas estão tinindo, né? Como a gente fala lá em Minas.
As contas públicas estão todas no azul, está tudo bem, não temos nada para consertar. Os nossos 39 ministérios estão voando, são todos ocupadíssimos e muito importante para os programas de suas pastas. Então, já que está sobrando dinheiro, já que o povo não está precisando se preocupar com as contas do país, o povo se preocupa com as contas de casa, porque os impostos estão indo para as benesses do povo. Só que não. A dona Janja resolve pedir um gabinete com 189 postos para atender os caprichos dessa inútil. Não tenho outra palavra. Desculpa. Cauti, quero te ouvir, mas antes deixa eu trazer a repercussão negativa deste decreto. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar o trecho da medida adotada pelo governo Lula que beneficia Janja da Silva. No documento, Sóstenes alega que o objetivo do decreto, que altera a estrutura da presidência, seria promover a imagem de Janja junto ao eleitorado da esquerda. Eu confesso que eu ainda não tinha ouvido essa sobre uma primeira-dama inútil. Essa foi a melhor de todas. O deputado Nicolas Ferreira também criticou o decreto e disse que vai apresentar um projeto para suspender a medida. Segundo ele, a decisão cria um gabinete paralelo e amplia a máquina pública. Diz o deputado: enquanto o país trabalha, Lula cria cargos para sua esposa. Não deixaremos isso acontecer. Mas o deputado Nicolas vai apresentar essa medida para quem? Quem é que vai ser contra? Quem é que vai impedir isso aí? O presidente da Câmara? O presidente do Senado? O STF? Meu Deus! O deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, também criticou a medida e afirmou que Lula cria impostos para bancar mordomias, cargos e privilégios dentro do Planalto. Cauti, você sempre reforça que bancar a Janja é caro e cada vez mais caro. Pois é, pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara. E ela consegue ser tão cara que o negócio vira grotesco, né? Porque 189 pessoas são basicamente uma PME, né? Uma média empresa, tem menos dessas pessoas, menos funcionários, né? Mas se a gente for comparar esse batalhão de pessoas, tem unidades do Exército Brasileiro com menos orgânicos do que as pessoas atrás na corte pessoal, né, da Janja, que queria transformar a Alvorada numa Versailles tropical, foi parada em tempo pela própria esquerda, mas ela quis manter, né, os cortesãos em volta dela. Vamos fazer uma pequena comparação. Quantas pessoas vocês acham que a Melania Trump tem no seu gabinete pessoal? Estou vendo aqui do National Taxpayer, que é um site americano que demonstra que conta isso. 5 assessores em tempo integral. Quando era a Jill Biden, a primeira-dama, né, durante o governo Joe Biden, a esposa de Joe Biden, eram 24. Então, passamos de 24 para 5. No Brasil, 189. Na França, Brigitte Macron, que grande amiga da Janja, 9 pessoas. Aqui são 189. Então, no Chile, vamos pegar um país aqui perto, na Argentina não podemos porque o Milei não tem esposa, né? Mas pegar o Chile, né? O outro grande país aqui, né? Temos 7 pessoas no gabinete. Então, assim, 8 pessoas que assessoram a primeira-dama no seu papel institucional. Então, estamos falando disso. Estamos falando de 189 pessoas contra 5, 8, 4. Essa é a vergonha que o Brasil passa todos os dias, tendo uma primeira-dama completamente inadequada ao papel institucional que ela deveria desempenhar. Mas o pior disso tudo é que 189 salários são o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, que vai do nosso bolso, do nosso trabalho, direto para a corte pessoal da Janja, a nossa Maria Antonieta dos trópicos. Pois é, só o gabinete da Janja em 2023, 2024, Augusto, custou quase 2 milhões de reais por ano, com 8 funcionários à disposição ali da primeira-dama. Antes. Até agora. Bom, eu já disse aqui o seguinte, os deputados não precisam procurar nenhuma lei nova aí, não, fazer alguma coisa desse tipo. A Constituição brasileira, que é uma das mais palavrosas do mundo,
não cita nenhuma vez a expressão primeira-dama. Não existe esse cargo. Não existe. Então, é inconstitucional. Espero que o Supremo tome uma atitude. Agora, quanto a números, a Oeste publica semanalmente uma revista. Não existe como, mesmo porque primeira-dama não é um cargo, ela não tem funções. Ela trabalha sim na parte social. Como dizer para a primeira-dama, bom, já que o presidente tem uma esposa, para ela não ficar à toa a ver navios, só comendo, bebendo e dormindo e vendo novela da Globo, então ela faz um serviço social para ela não ficar ociosa. Mas não, a Janja, ela quer ter cargo, ela quer ter função, ela quer mandar. Que se candidate a essa. E todos os dias nós temos programa da manhã à noite. É uma empresa. Porque por trás desse programa aqui, por exemplo, tem o pessoal da técnica aí cuidando de tudo, tem o pessoal que começa a preparar pautas, etc. Tem o pessoal que trabalha na parte técnica. É preciso bastante gente. Pois bem, sabe quantos somos? 175. A Janja tem 189. Seria suficiente para fazer o que faz a Oeste. Se ela tivesse competência, e se ela tivesse um mínimo de juízo. Agora é o seguinte, nós fazemos tudo isso sem aceitar um tostão de dinheiro público que ela gasta nessas dimensões. É isso aí. Não, desculpa, Rosão, agora minha dúvida desse batalhão de gente que não seja uma pré-condição para preparar a candidatura da Janja para algum cargo em 26, porque não faz sentido nenhum, não sei. O que você acha, Augusto? Acho que é para eleger algum vereador num distrito que ela costuma visitar. Silvio, para a gente fechar, só lembrando que ainda em abril desse ano, o chefe da AGU, Jorge Messias, cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, já tinha facilitado a vida da Janja, permitindo que ela representasse o Brasil em alguns eventos oficiais. A Janja é uma figura diferente na nossa história, né? Se parar para pensar, eu estava acompanhando o Augusto falando sobre a figura da primeira-dama, né? Na nossa história, desde a redemocratização do país, pelo menos, né? Poderíamos voltar, mas se a gente pensar, pelo menos desde a redemocratização para cá, não tem ninguém parecido com a Janja, nenhuma mulher parecida com ela. Ela tem regalias, ela tem prerrogativas inexistentes, seja do ponto de vista constitucional, legal, ela não tem amparo nenhum para fazer o que faz. Ela lidera missões no exterior. Na verdade, amparo ela tem. Tem amparo do próprio marido, tem amparo do presidente da Câmara, tem amparo do presidente do Senado e tem o amparo da maioria dos juízes do STF. Quer mais do que isso? Ela viaja por conta própria, utilizando aeronave, combustível, tripulação. Ela tem assessores, esses 8 que custaram ou custam em média R$2 milhões por ano, segundo o site Poder 360. Agora ela vai ter 189, ou seja, é uma pequena empresa a favor dela. Para quê? Para quê? Mas sempre foi assim, desde o começo. Desde as primeiras viagens que ela dizia para o Lula, olha, eu quero ir ver o Papa, olha, eu quero ir para a China, eu quero ir para o Japão, Lula. Aí ela ia e o Instagram dela tinha imagens feitas com drone. Quem estava fazendo isso? Provavelmente o fotógrafo oficial da presidência. Drones, superproduções. Então é isso, ela queria alimentar o Instagram. Quando o Sidônio Palmeira chegou, o ministro da propaganda, deram um sossega nela. Falaram, olha, Janja, é melhor você parar um pouco, tá falando demais, tá gerando constrangimentos, problemas diplomáticos. Mas aí agora, com 189 pessoas trabalhando para ela, bom, você imagina o estrago, né? Meu Deus, só Deus para nos guardar dessa turminha da esquerda. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e paz. Fui.